Hoje é dia 3 de abril de 2026 e eu estou gravando o terceiro raio-x. E o dia de hoje ele foi bem tranquilo. Eu passei o dia refletindo sobre o raio-x que eu gravei ontem e sobre um sonho que eu tive que me deixou muito, como que eu posso dizer? Me trouxe muita clareza do meu momento, né? Em que momento do processo eu estou e como que o meu inconsciente está processando isso e como que eu devo me portar neste momento. Ontem eu falei um pouco também sobre sustentar o processo, né? Sobre como é desafiador, porque não é simplesmente tomar a atitude de mudar, também é necessário sustentar o processo de mudança. E eu estou justamente nesse ponto, né? De sustentar o processo de mudança. E uma coisa que eu percebi muito, que foi muito interessante para mim, é que eu passei muito tempo buscando uma solução. E parece que a minha mente ainda não entendeu que eu já encontrei a solução e que eu só preciso comunicar. Inclusive, a ideia de fazer o raio-x e desenvolver a minha comunicação foi justamente por conta de que chegou um momento de comunicar o meu trabalho. Antes, a trava, o desconforto na hora de comunicar era porque realmente eu não tinha uma base estruturada de entrega. Aí depois que eu estruturei tudo isso e cheguei num ponto em que não tinha mais nada para estruturar, era realmente o momento de externalizar isso, a minha mente ainda ficava buscando coisas para fazer, tipo soluções para o, o meu momento atual. Então hoje, eu analisando o sonho que eu tive um sonho que me trouxe essa clareza de que eu já acessei algo que vai me trazer a abundância que eu busco, a prosperidade, o dinheiro, enfim, toda a riqueza que eu estou construindo. E só que a minha mente ainda não consegue acreditar que isso é real, que isso é possível. Então fica aquela dualidade, né? O plano já está aqui, bem organizado, bem estruturado, e a mente ainda olha para isso e fala: tem certeza que isso é possível? E isso não é errado, isso é muito normal, né? Porque quando a gente está fazendo algo que a gente nunca fez na vida, que é construir algo novo, a nossa mente ela tende a querer nos proteger. Então, toda a questão da trava, por que a gente trava? Porque a nossa mente não vê a nossa mente ainda não percebe que o caminho que estamos construindo é um caminho seguro. Então, quando eu percebi isso, é, foi o momento em que eu pude me posicionar para mim mesma e falar: ok, não preciso buscar mais, eu só preciso sustentar o processo agora. Que eu entrei numa fase em que chegou um momento da repetição, da consistência, da constância. Tanto é que eu falei que um dos desafios aqui do raio-x não seria apenas a comunicação, mas sim conseguir manter a constância e de postar todos os dias. Então, essa constância é justamente o que irá me trazer os resultados que eu busco. E esse momento fez com que eu percebesse que, de fato, quando a gente está no caminho certo, às vezes a nossa mente ela ainda vai ficar buscando soluções. E a gente vai pensar que ainda está perdida, que ainda tem que adquirir mais conhecimento, buscar novas ferramentas, sendo que, na verdade, nós já estamos com todas as ferramentas necessárias para avançar. Só que a gente precisa fazer a parte mecânica,
que é onde entra a constância e a consistência, para poder alcançar o resultado. E essa parte, ela é a mais, como que eu posso dizer? Para mim, ela é a mais chata. Ela é a mais chata, porque é repetição todos os dias, é manter aquele foco naquela tarefa que vai te trazer o resultado. No meu caso, a tarefa é que vai fazer a minha engrenagem girar é a produção de conteúdo. Então, a única coisa que eu preciso fazer neste momento é produzir conteúdo. E eu ficava buscando mais coisas. Eu falava, gente, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? E enquanto eu ficava nesse, o que mais eu posso fazer, eu não fazia a única coisa que vai fazer a engrenagem do meu negócio girar. Então, hoje foi o dia que serviu para acessar essa consciência de que o processo de sustentar ele é muito mecânico e repetitivo, onde você só precisa fazer aquilo que vai fazer a sua engrenagem continuar girando e trazendo os resultados que você deseja. E também foi um momento em que eu percebi que eu já estou colhendo resultados do Destrave, né? Por quê? Quando eu decidi trabalhar com infoprodutos lá em 2021, eu não queria aparecer. Eu queria trabalhar com algo que eu pudesse fazer dinheiro, mas eu não precisasse colocar minha cara no jogo. Só que com o passar do tempo, eu fui sentindo esse chamado, fui sentindo essa necessidade. Tipo, cara, eu quero me posicionar, eu quero construir algo que seja meu, algo em que eu possa compartilhar as minhas ideias, as pessoas me conheçam. E então começou toda essa questão do destrave, né? Porque eu produzia um conteúdo, mas parava. Era aquele ciclo, né? Eu começava, parava, perdida no tema, o que que eu vou falar, quem é minha persona. Eu ficava dando voltas nesse universo do marketing e não saía do lugar, ficava apenas nessa questão. E agora, gravando essa, gravando os raio-x, eu percebi que esse projeto do raio-x já é um resultado do meu destrave, porque eu não me via, como eu falei, não me via comunicando, não me via aparecendo, e agora eu estou fazendo as duas coisas, então já é um resultado positivo da jornada, e é algo que nós precisamos fazer, reconhecer o quanto nós já caminhamos e os resultados que a gente já obteve, para não ficar sempre naquela sensação da falta do que ainda não conquistamos. Então, eu fiquei bem feliz de reconhecer isso e ver que está acontecendo. Então, cada vídeo que eu posto já é um micro resultado, já é mais um tijolinho na minha identidade de comunicadora. E eu tô bem, como que eu posso dizer? Eu tô feliz por estar conseguindo. Ok, é o terceiro dia, muita coisa pode acontecer, mas eu realmente nesse momento me sinto seguro o suficiente para manter uma constância, sabe? Porque eu criei um plano onde eu olho para ele e eu falo, sério, não dá para colocar mais nada diferente aqui. Eu não vou falar que é o plano perfeito, porque plano perfeito não existe. Eu acredito que é o plano que dá para executar agora, e conforme eu for executando, eu vou vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, vou fazendo os ajustes necessários e vou cada vez mais adaptando para o meu jeito, né? Porque eu também estou nesse processo de autoconhecimento, de entender qual a minha forma de agir e
isso faz com que eu olhe para esse processo também desse ponto de vista de, ok, isso daqui funciona para mim, isso daqui não funciona para mim, então como que eu posso alinhar, como que eu posso resolver? Então, por isso que eu falo que não chega a ser o plano perfeito, mas é o plano mais viável para esse momento e mais redondinho, assim, que, tipo, assim, é o melhor plano que eu já criei. Então, e aquilo, é o melhor plano para mim, nesse momento. Talvez, quando passar esses 30 dias, eu chegue à conclusão, esse plano não estava nem tão bom assim, sabe? Mas nesse momento, é o plano que está me dando a base para conseguir é, estar aqui e também criar com constância. Então, eu estou animada para os próximos dias, para continuar gravando os vídeos. Hoje, eu falei ontem, né, que eu estava me sentindo muito ansiosa durante o dia. Hoje eu já não me senti mais tão ansiosa. Teve momentos em que eu ainda tentei pensar no tema do tipo, ai, como que eu vou falar? Porque eu tive essas reflexões e eu já ficava pensando, eu quero falar sobre isso no vídeo. Então, foram ideias que foram vindo, mas não senti aquela ansiedade do tipo, aquele desespero, sabe? De eu preciso saber o que que eu vou falar. Não, hoje já foi bem mais tranquilo. E a minha ideia com esse estilo de gravação, de não ter roteiro, é justamente porque eu quero desenvolver a minha comunicação para me comunicar daquela forma bem fluida, sabe? Onde a gente grava e você não precisa fazer corte nenhum, porque a gravação foi super de boa, tranquila, bem fluida. Então, é esse o plano, é essa a meta. Então, eu gravo, assisto e vou tendo percepções do que eu posso mudar e como que eu posso melhorar para os próximos vídeos, mas sem pressão. Porque outra coisa que eu percebi hoje também é que esse movimento que eu construí é para que eu me sinta segura, sabe? De sentar aqui e gravar um vídeo, para que eu mostre para o meu inconsciente de que é uma tarefa simples, é uma tarefa que eu só preciso sentar na frente do computador, ligar o Zoom e começar a falar. É simples, rápido e fácil. E teve outros momentos da minha vida que o coração batia mais forte, só de imaginar começar uma gravação. E eu vou contar uma coisa para vocês. Esse é o terceiro vídeo. E eu estou gravando os vídeos, eles não estão públicos no momento. Eu estou deixando ele na categoria de não listados, justamente por pela, como posso dizer, pela ideia de construir um lugar seguro para me comunicar. Então, a primeira fase é essa: gravar para mim mesma e me sentir à vontade gravando, vendo que não é um bicho de sete cabeças, que eu posso gravar do meu jeito, que tá tudo certo, que eu posso errar, que eu posso ser prolixa, que eu posso ser repetitiva e tá tudo bem, que aqui é um registro, é como se fosse, até mesmo eu estava pensando, é como se fosse um diário onde eu posso fazer reflexões em voz alta. Então, é esse espaço onde eu quero simplesmente falar e compartilhar para deixar registrado a minha evolução. Então, a primeira fase do plano é essa, e eu estou planejando, ainda estou decidindo em que momento eu vou deixar público essas gravações, se vai ser quando já tiver uns 5 vídeos, 10 vídeos, mas enfim. Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já terei decidido, né? Porque vai estar público e você vai estar vendo. Mas o que eu queria falar é isso, sabe? De que o processo para a gente conhecer a nossa forma de agir, ele precisa partir de um estado interno de segurança, de um estado de autoconfiança. E nem digo
somente a autoconfiança, mas a confiança em geral, porque é uma confiança em si mesmo, é uma confiança no processo, é uma confiança no todo, né? Em como que o universo ele conspira e responde às nossas ações. Então, esse processo de mudança é delicado porque a gente está reaprendendo a existir de uma forma mais autêntica, é, redescobrindo o nosso jeito de ser, mas vale a pena, porque quanto mais você se permite ser você mesma, mais peso você vai retirando dos seus ombros. Eu me sentia muito desconfortável, é, quando eu tentava seguir o que dizem que dá certo. Quer dizer que os outros estão errados? Não, eu acredito sim que a forma como eles fizeram deu certo, mas não é porque deu certo para um que vai dar certo para mim, porque pessoas são diferentes, vivem em contextos de vidas diferentes e nem sempre o que funciona para um funciona para outro. E eu me frustrava muito com isso, achava que o problema era eu, que não conseguia seguir um simples passo a passo, sendo que eu agora estou me permitindo criar do meu jeito e está sendo bem mais fluido do que antes. Então, é por isso que eu afirmo que quanto mais a gente se conhece, mais leve a jornada vai se fazendo. Então é isso, é o vídeo de hoje. Provavelmente, quando eu desligar, porque já aconteceu no primeiro e no segundo vídeo, eu sempre lembro de mais alguma coisa que eu poderia ter falado. Mas, enfim, eu vou terminando por aqui. Nem sei quanto tempo tem de gravação, porque nem isso eu fico olhando, gente. Eu simplesmente ligo a câmera, começo a falar, porque, como eu falei no vídeo de ontem, é uma forma de internalizar o que eu estou pensando e quando eu comunico, é porque eu já processei aquilo, então eu gosto de falar assim, né? Então, é isso. Vamos ver o vídeo de amanhã e ansiosa para os próximos capítulos, no caso aqui, né, para os próximos raios-x. Então é isso. Até amanhã. Beijos. Eu já ia cortar essa parte. E ficou tipo, então é isso. Parecia que ainda ia entrar mais alguma coisa aqui, né? Mas, enfim, vou deixar assim mesmo.